falar sobre a importância da casa espírita nos dois planos da vida. Nós estamos no plano material, mas todos os outros que estão aqui pertinho de nós estão no plano espiritual, né? Então ele vai falar sobre isso, a importância dessa casa aqui para isso, porque a hora que nós saímos daqui, vocês podem não saber, mas muitos espíritos trabalham a madrugada toda aqui. Porque espíritos que vêm para cá em sofrimento, em tristeza, em angústia, em revolta, eles são acomodados aqui. E quando nós, pessoas, voltamos para nossa casa, vamos jantar, vamos dormir, vamos descansar, eles ficam cuidando desses espíritos em sofrimento. Então, essa construção física, ela se agiganta, vira um hospital monstruoso, porque de madrugada eles são atendidos e fechou. Alguém dá um... Ai, obrigada. Obrigada, querido, muito obrigada. Aqui. Ele é médico cardiologista e clínico desde 1977. Professor de medicina, bacharel em física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 93. Especialista em magnetismo e física de estado sólido e supercondutividade. Nós somos supercondutores. Se vocês não sabem, ficam sabendo. Incentivador da doutrina espírita, expositor espírita e estudioso da fronteira entre medicina e espírito, já esteve presente em 34 países divulgando o espiritismo. Foi membro do Conselho Superior e Fiscal da Federação Espírita Brasileira por 24 anos. Nascido em Porto Alegre e, na atualidade, mora no Rio de Janeiro. Esse homem vai aqui nos falar sobre a importância da casa espírita nos dois planos da vida. Então, acho que vale a pena a gente esperar um pouquinho e aguentar a Sônia. Muito obrigada, meu anjo. Sobre condutividade, vou falar só alguma coisinha rapidinha do pouquinho que o meu cunhado, anestesista espírita, me explicou. Nós somos energia, né? Isso vai ter sorteio. Daqui a pouco o Miguelzinho vai fazer o sorteio. Não se preocupe. Viu, Miguel? Então, já estão pedindo você. Nós somos energia. Então, quando vamos dizer que eu estou andando e eu encontro uma pessoa muito querida, aí eu olho para ela. Nesse momento que eu olho para ela, a minha energia de amor, de carinho, de saudade, de alegria, bate nela. Só que, pela física, se eu jogo uma bola na parede, o que a bola faz? Ela aqui que volta para mim. Então, essa energia que eu mando para ela, volta para mim. Com a energia dela, que também foi de amor, de carinho e de saudade. Olha como é bom isso, não é? É isso que nós falamos, que é a nossa vida. Nós somos energia, né? E como energia, nós temos a capacidade de ativar coisas boas na vida do outro. Precisamos usar isso. Deus é uma fonte de energia tão maravilhosa que colocou essa energia dentro da gente. Nós precisamos usar essa energia sempre da melhor forma possível. Com amor, com fraternidade, com paciência, com ação, com beleza, né? É isso aí. Miguel, vamos fazer o sorteio? Aí. Qualquer coisa eu volto. Boa noite a todos.
Sejam todos bem-vindos a mais essa noite de trabalho aqui da Casa Espírita. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Temos irmãos, amigos que vieram aí de cidade de Jaú, de outras cidades para assistir a palestra, né? Muito obrigado, viu, pela presença de vocês. O Roberto, nosso presidente, acabou de receber uma mensagem do palestrante agora. Eu até vou ler a mensagem que eles acabaram de mandar para a gente, ó. Boa noite, meus queridos, tudo bem? Tivemos alguns contratempos. Mudança de última hora no motorista para levar o Dr. Sérgio até vocês. E ele perdeu as chaves do carro dele. Tá vendo? Acidente na rua de casa que fez com que o motorista se atrasasse por conta do trânsito. E tivemos que pegar o nosso carro para abastecer. Enfim, pegamos a estrada com atraso. Estamos indo o mais rápido possível, previsão de chegada às 20 horas e 15 minutos. Nos perdoe, são situações alheias à nossa vontade. Estamos tentando entender o que aconteceu para que tudo concorresse para não chegarmos no horário. Penso que a minha pressão está em 23. Tá vendo? Aqui está todo mundo com a pressão legal, né? O clima está gostoso, tem o nosso ar-condicionado, então não podemos reclamar. Peço com carinho que vocês peçam desculpas e, se possível, inicie com os avisos da casa e a prece, por favor. Claro, para nós não tem problema nenhum, né, gente? Estamos aqui, ó, confortável, temos uma aguinha gelada, temos o ar-condicionado que deixa o clima gostoso. Então, para a gente não tem problema nenhum, o doutor Sérgio pode vir aí com calma, com tranquilidade, nós vamos aguardar. Eu tenho alguns recados aqui. O primeiro recado é o nosso sorvete. Nós estamos realizando o primeiro evento do ano. Durante todo o ano realizamos evento com o objetivo de arrecadar fundos aí, né, para nossa casa espírita, para nossa Casa da Sopa. E o primeiro evento do ano é o sorvete. Já fizemos em anos anteriores, foi um sucesso, todo mundo gostou. É um pote de sorvete delicioso. E esse ano já estamos trabalhando para entregar agora, no mês de março, o pote de sorvete. E os trabalhadores aqui da casa e também o pessoal da biblioteca está realizando a venda das adesões. Se alguém puder comprar a adesão, ajuda a casa, né? Toda a renda é aqui para a nossa Casa Espírita. Se alguém puder ajudar a vender também, ótimo. Estamos precisando de ajuda para vender as adesões, tá? Então, se você quiser colaborar, pode passar na biblioteca, pega o carnezinho, realiza a venda, depois acerta com o pessoal. Se você não pode vender, tem tempo, está ocupado, puder comprar um pote, já vai estar ajudando bastante também. Muito obrigado pela ajuda de vocês. Nossas aulas, nosso estudo espírita retornou agora na última terça-feira. Na última terça-feira, retornamos aos estudos e fica o convite para quem deseja participar do nosso estudo. Dá tempo, né? Tivemos só a aula da terça, não tem problema. Você pode iniciar o estudo na próxima terça-feira, 8 da noite. Não precisa pagar nada, não precisa trazer nada. Nosso estudo vai do primeiro ao 6º ano. Esse ano aqui iniciamos o 6º ano, viu, gente? Quem já estudou até o 5º, quiser retornar para estudar agora o 6º ano, pode retornar. A Jussara e o Írio é que estão comandando aí o 6º ano, então fica o convite também para quem já realizou os 5 anos e quer estudar mais um pouco, volte para estudar no 6º ano. Quem ainda não fez nenhum ano, não estudou ainda, venha participar no nosso primeiro ano. É só vir na terça-feira, às 8 horas da noite, está aqui com a gente, ó. Senta aqui, a gente vai estudar junto, a gente vai aprender junto, né? Tem, no primeiro ano, tem a Carla, tem eu, que ajudo também um pouquinho, e temos 2 Roberto. Você vê, se um Roberto é bom, no primeiro ano nós temos 2. Tem o Roberto Abre e o Roberto Lopes. Então, você vê que o primeiro ano é bom, né? Pode vir na terça-feira, senta aqui com a gente, ó. E a gente vai estudar junto, vai aprender junto. Que a gente vai, toda semana, vai lendo aí um trechinho do nosso livro, vai aprendendo, vai conversando, vai discutindo. Vamos todo mundo junto aqui no primeiro ano. Quem já estudou, continua estudando, aí vai para o 2º, 3º, 4º, 5º, e agora também a opção do 6º ano. Acho que é o livro dos médiuns que estamos estudando no 6º, se não me engano. Muito bom estudo. Excelente. Tem um tempinho disponível. Se você conhece alguém que tem um tempinho disponível nas noites de terça-feira, traga também. Traz junto, para sentar aqui e estudar com a gente. Tenho certeza que a pessoa vai gostar muito, vai ter esse aprendizado aí para o resto da vida. Próximo domingo, temos palestra com a nossa irmã da cidade de Dois Córregos, a Maria Mendonça. O tema da palestra,
Mulher, Espírito de Luz, Missão de Amor. Fica o convite para que todos estejam aqui domingo às 9 horas da manhã, palestra e passe. Quem não puder vir, tem transmissão ao vivo, tem o nosso canal no YouTube, tem também no Facebook a transmissão ao vivo. Quem não puder vir, assiste. Quem puder, venha participar, venha assistir, que vai ser uma bela palestra da irmã Maria Mendonça. Tem alguém que está vindo aqui na casa hoje pela primeira vez? Por favor, levanta o braço. Nós vamos dar de presente para vocês um livro que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele livro para você ter em casa, para estar sempre consultando e lendo. Tem alguém pela primeira vez aqui? Levanta o braço. Só segura o braço erguido que o Chocolate, Paulinho e o Roberto vão levar o livro para você. É um presente da casa para quem vem pela primeira vez, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, quem vem sempre, pegou o papelzinho, não pegou? Precisa me trazer aqui o papelzinho, Roberto, para mim fazer o sorteio, tá aqui. Quem vem sempre, se eu falar o seu número, é só erguer o braço, que aí o Chocolate, o Roberto, o Paulinho vão levar o livro para você. Número 47. Só levantar o braço, viu? 47. Número 76. 26. 62. 29. 7. Quem chegou no começo aí, número 7. Número 18. Tem mais algum, Chocolate? Já terminamos os livros? Terminamos? Então vamos adiantando já, vamos fazer a nossa prece inicial, gente. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem.
seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, mas livrai-nos do mal, assim seja. Já estão chegando, viu, gente? Como eu falei para vocês, atrasou um pouquinho, mas já estão chegando. Enquanto isso, eu vou falar mais um pouquinho do doutor Sérgio. A Sônia já até falou um pouquinho dele, né? Nós vamos apresentar de novo ele aqui para vocês. Doutor Sérgio Cesar, médico cardiologista e clínico geral desde 1977, professor de medicina, bacharel em física pela UFRG desde 1993, especialista em magnetismo e física de estado sólido e supercondutividade, incentivador da doutrina espírita, expositor espírita e estudioso na fronteira entre medicina e espírito, já esteve presente em 34 países divulgando o espiritismo. Foi membro do Conselho Superior e Fiscal da FEB por 24 anos, nascido em Porto Alegre. Atualmente mora na cidade do Rio de Janeiro. Hoje ele esteve na cidade de Bauru e aí está vindo aqui para Barra Bonita para fazer a palestra para a gente. Temos a oportunidade, então, rara de ter essa belíssima palestra com o Dr. Sérgio daqui a alguns minutos. Como eu expliquei para vocês, houve esse atraso, eles mandaram uma mensagem, explicaram tudo direitinho, mas já estão chegando. Dentro de alguns minutos, a gente já vai estar presenciando a palestra. E hoje, como é uma palestra diferenciada, o nosso passe é o passe coletivo, tá? Assim que terminar a palestra, os nossos passistas estarão todos aqui na frente, aplicando o passe. Permaneçam nos seus locais. Depois que terminar o passe, aí sim, quem já tiver terminado já pode sair, tomar o seu copinho com água e retornar para casa. Aquelas pessoas que realizam o tratamento com o cartão, essas aguardem, porque os passistas vão retornar aqui para a sala de passe e aí vamos realizar o passe individual, um a um, naqueles que têm o cartãozinho e estão fazendo o seu tratamento, tá bom? Então terminou o passe, quem tem o cartãozinho já vem sentar aqui nos bancos da frente para a gente organizar a fila, e quem já tomou o passe já pode retornar para casa, tomar sua água ali na nossa cozinha e já retornar para casa. Só aguardar. Você quer falar mais um pouco, Sônia? Tem alguma coisa para falar? Sim. Já terminou a palestra da Sônia hoje? Foi quase uma palestra hoje, né, Sônia? Eu não sou Roberto Carlos, né? Eu vou falar para vocês de uma experiência muito bonita que nós tivemos aqui a semana passada. Como nós sabemos, Deus cria incessantemente, né? E Ele criou todas as criaturas que existem na face do universo.
não é apenas na face da terra. Todo ser vivo é filho de Deus. E a semana passada nós tivemos aqui uma palestra na quinta-feira com o Bira. Não sei quem é que esteve aqui. Quem que esteve aqui assistindo o Bira? Gostaram, né? E o Bira veio nos explicar de uma forma muito muito abalizada dentro da doutrina do Consolador, dentro daquilo que Kardec nos ensina, que os animais também são os nossos irmãozinhos menores. Por que ele veio fazer isso? Ele veio lá de Barueri, de longe, para nos dar essa palestra. E no sábado, nós tivemos uma palestra mais íntima com ele, e ele nos explicou, porque nós tem um grupo aqui, que o Roberto, tão querido, né, abriu essa oportunidade para que a gente aumente a nossa atuação nessa área, de darmos também atenção, a atenção da nossa bênção aos animais. Mas não é qualquer animal, são os animais domésticos. Porque o Bira explicou que todos eles têm a centelha divina, mas dentro dos animais domésticos, a individualização da centelha divina é muito maior. E é isso que nos aproxima dos animais. Porque é através do nosso exemplo que eles vão evoluindo. Isso não é bonito? Nós olhamos para Jesus como nosso exemplo maior. E saber que os nossos animais olham para nós e aprendem, na grande escada evolutiva, a melhorarem e a se tornarem um dia, né, essa luz que nós temos dentro de nós. Então, eu não sei se alguém está interessado, mas eu, a Roberta e tantos outros, se alguém tiver interessado, estamos aqui unidos, vamos começar um curso logo mais não, daqui umas semanas, o Bira vai nos dar esse curso online, para que a gente aprenda um pouco mais como mexer com a nossa energia e passar para os animais. Não só animais doentes, mas animais que alguém ame muito, mas que precisa, não é? Porque não vem só doentes para o centro, e são nossos irmãozinhos. Né? Então, é isso que eu queria dividir com vocês. Tá? A palestra do Bira ainda está no Facebook e no Instagram. Né? Então, se alguém quiser assistir de novo, vai lá e assiste. Tá bom? E por falar em animais, eu quero falar um pouquinho sobre a energia do ser humano. Hoje eu estava lendo que o mundo está muito focado só nas coisas ruins, só na violência, na morte, no ódio, nas guerras, nas doenças, nas pandemias, nas epidemias. E isso atrapalha a energia do nosso planeta. Como eu disse para vocês, tudo é energia, né? Essa egrégora. E eu estava me lembrando daqueles monges tibetanos que estiveram nos Estados Unidos. Não sei se alguém de vocês acompanhou, né? Os monges na Caminhada para a Paz, Walk for Peace, né? A Caminhada para a Paz. Eram 20 monges caminhando, alguns descalços, né? Sem falar nada, sem conversar com ninguém, a não ser quando alguém se aproximava deles, em silêncio, em meditação absoluta, saíram do Texas, atravessaram 13 estados, 2.300 quilômetros caminhando na chuva, no vento, na neve, e chegaram na capital americana. Foram recebidos numa igreja católica. Olha que coisa bonita, né? E o próprio Monsenhor que os recebeu disse: quem de nós teria coragem de fazer essa doação de amor
por um povo que nunca conheceu, né? E eles vinham junto com um cachorrinho que eles trouxeram da Índia, chamada Aloca, um cachorrinho. E o cachorrinho seguia, né? Está vendo como a nossa vida está sempre muito próxima à dos nossos irmãozinhos menores, né? Nós precisamos amar os animais com muito carinho, né? Porque de nós depende a vidinha deles, né? Então, eu estava olhando todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, aquela inventora, aquela cientista que conseguiu inventar aquela molécula que ativava de novo os movimentos de uma pessoa. Então, vamos mudar a vibração do mundo apenas agradecendo as coisas boas que o mundo nos traz. E o nosso palestrante chegou. Ai, que coisa, que alívio, né? Ainda bem. O nosso palestrante está aí. Que coisa boa. Aí, Miguel, agora é com você, viu? A Sônia, o doutor Sérgio já chegou, viu, gente? Ele foi no banheiro um pouquinho e já está chegando aqui para a palestra, tá? E foi bom, a Sônia ressaltou aí, nós tivemos um seminário no sábado e a nossa casa, em breve, vai começar um trabalho aí de passe nos animais, né? Existem várias casas espíritas em várias cidades, inclusive aqui na cidade de São Manuel, aqui próximo, que já faz esse trabalho, um trabalho diferenciado. É um trabalho que exige um preparo, né? Então, nós temos uma equipe aqui de trabalhadores aqui da casa que já está estudando, está se preparando e ainda esse ano nós vamos iniciar esse trabalho. Quem gosta de animalzinho, né? Quem tem o seu animalzinho de estimação gosta, a gente vai apresentar esse trabalho aí de passe nos animais, que é para no auxílio aí no tratamento aí dos animais. Mas é um trabalho que exige muito treinamento, muito preparo da nossa equipe. Então nós temos uma equipe aqui na casa, a Renata e o Perdonar que estão comandando essa equipe, estamos estudando, estamos aprendendo, estamos se aperfeiçoando. E assim que a equipe estiver pronta, assim que o trabalho for ter um início aqui na Casa Espírita, a princípio estamos pensando em realizar aos sábados. A gente vai estar divulgando com antecedência, e aí quem tem o seu animalzinho, né, que vai poder contar com esse trabalho, que é o passe. Mesmo passe que a gente realiza aqui em nós humanos, vamos realizar também nos animais. E eu estarei detalhando isso mais adiante, quando a equipe estiver pronta, o trabalho já estiver com uma data marcada, aí a gente vai estar divulgando para vocês como que será o trabalho. Será um pouco diferente do que é feito com os seres humanos, será realizado na parte de fora, e tem um outro preparo, que é nos animais, é um pouco diferente. Mas já vou avisando, né, de antemão, já vou antecipando para vocês aí, que ainda esse ano a nossa casa vai começar a realizar esse trabalho de passe nos nossos irmãozinhos animais. E por isso que tivemos o seminário no último sábado, tivemos recebendo aí o Bira, pessoa importante, um grande trabalhador da Casa Espírita, que veio lá da cidade de São Paulo, se deslocou de São Paulo até aqui, fez a palestra na quinta aqui, fez a palestra na sexta no Cristão, e depois no sábado esteve aqui durante toda a manhã, das 8 até ao meio-dia, estivemos reunidos aqui aprendendo com o Bira, esteve nos ensinando, né? Nos trouxe aí um aprendizado enorme, e nós vamos estar compartilhando isso com vocês muito em breve. Então, você que tem seu animalzinho, você que gosta, nós temos na nossa biblioteca vários livros com um tema aí da espiritualidade dos animais. Se você tem curiosidade também, temos livros que você pode estar lendo, estar buscando mais conhecimento nessa área, né?
E logo, logo, a nossa casa vai apresentar esse trabalho. Os trabalhadores já estão sendo treinados. É um trabalho amplo, trabalho que exige um aprendizado grande dos trabalhadores, mas que vai dar um bom resultado. As cidades que já contam com esse trabalho, os nossos irmãos aí de São Manuel, de São Paulo e tantas outras cidades que já realizam, já tem um resultado muito bom. Animais que estão fazendo o tratamento com o veterinário, recebem também o tratamento aí com o passe espírita e tem um resultado bem melhor. Recebe muita cura, muita melhora. Vai ser muito bom. Nós temos bastante testemunhos aí nessa área e vamos estar compartilhando tudo isso com vocês em breve. Logo, logo a gente começa o nosso trabalho. A princípio está marcado para ser aos sábados. Pode ser que tenha alguma mudança aí, mas se correr tudo bem, vamos estar marcando aí um horário no sábado para estar recebendo aí as pessoas que vão estar com seus animais de estimação aí. Animais até de grande porte, a gente vai ter um preparo para receber todo mundo, tá bom? A princípio os animais pequenininhos, mas também vão ter os animais grandão aí, né? Os animais aí de um porte maior, vão estar podendo receber o passe também. E agora então, vamos receber o Dr. Sérgio. Já chegou, a equipe dele já está montando tudo aqui, está montando aí a caixa de som, a nossa mesa aqui com água, que bom. Eu acredito que ele vai preferir o microfone aqui. Vai preferir na mão? Sim, mas ele quer no pedestal ou quer? Eu que ele achar melhor. Segurar, né? É. O doutor Sérgio que fez um esforço muito grande para estar aqui com a gente hoje, né? Que bom. Estamos ansiosos aqui aguardando. Uma boa noite, muito obrigado pela presença, viu? É um prazer muito grande recebê-lo aqui na casa. Vocês conseguem me ver? Mais ou menos, né? Mas por causa de um problema no joelho, uma queda, eu vou precisar ficar sentado desta vez. Na próxima eu fico ali direitinho, tá bom? Então agora nós vamos escutar o nosso irmão Carlos, que vocês já devem conhecer, não é? Ele está ajeitando o material dele, vai cantar uma música para nós, agora no início e depois outra no final. Tá bem? Juntando tudo, até meia-noite nós terminamos. Amanhã é sexta, ninguém trabalha, não é? Então, Carlos, bem-vindo. Boa noite a todos, tudo bem? Que alegria estar de novo nessa casa linda, cheia, a gente sente a energia, a luz. Tenho certeza que a espiritualidade preparou um banquete para cada coração, uma alegria estar aqui com esse querido colega que eu ouço chamar de amigo e mestre, Dr. Sérgio Tissem. Então que agora a arte, a música possa chegar a cada coração, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo serenidade e nos preparando para esses momentos de hoje à noite. Falei para vocês a prece de Cáritas, né? Versão da prece de Cáritas na música My Way. Que és bondade,
Muito bem, meus amigos. Carlos, muito obrigado. Eu sempre gosto de lembrar, quando escuto o nosso amigo Carlos cantando desse modo, que é um privilégio para nós podermos abrir uma reunião, podermos iniciar um trabalho na Casa Espírita com a melodia, que na verdade é um trabalho em si pela letra, pela música, abrindo para nós toda uma perspectiva para aproveitarmos em família, eu diria, o nosso estudo da noite. Então, Carlos, em nome de todo mundo, muito obrigado. E ainda é motorista. Foi ele que trouxe.
lá de uma tal de Bauru, já ouviram falar? Ele que trouxe, dirige muito bem. Então, meus amigos, brincando um pouquinho, eu queria assim só comentar, meu nome é Sérgio Thyssen, sou filho de pais espíritas, conheci elementos dos chamados postulados espíritas ainda bem pequeno, como caçula de 4. Meu pai se dedicou a vida inteira ao movimento espírita, minha mãe era médium, Dona Ruth. Meu pai, Francisco Thyssen, foi presidente da FEB de 1975 a 1990. Então ele foi, minha mãe também, exemplo para os filhos no sentido de podermos estudar, nos dedicar ao conhecimento da doutrina espírita. Um outro aspecto é que eu sou médico já há uns aninhos, né? Não precisamos entrar em detalhes, mas sou clínico geral, cardiologista e hoje estudo muito a área da psiquiatria por causa da demanda, por causa da gravidade do que está acontecendo com o mundo, no sentido de termos verdadeiras pandemias de ansiedade, de depressão, de dependência química, de TDAH, pânico, transtorno do espectro do autismo. E eu venho procurando me debruçar nos estudos da psiquiatria, mas com o objetivo de unir a questão da mediunidade, da fluidoterapia, da questão das obsessões por trás dos pacientes com transtornos mentais os mais variados. Mas o nosso tema hoje não tem praticamente nada ou quase nada a ver com isto. É só para que nós pudéssemos conversar um pouco, vocês com uma ideia do que nós gostamos de fazer e de nos dedicar. Não é? Estamos trabalhando na seara espírita há bastante tempo, por causa daquilo que eu aprendi em casa com meus pais e depois fui aprendendo comigo mesmo, me dedicando ao movimento espírita, como vocês também fazem. Então, muito obrigado, é uma alegria muito grande, talvez eu nem seja capaz de expressar, de sair do Rio de Janeiro, ir para Bauru, Jaú, Piratininga, agora Barra Bonita, amanhã não sei onde, mas é no Brasil. E é no estado de São Paulo, mas eu vou me lembrar já já. Então, o nosso tema hoje é um tema que alguns grupos espíritas pediram para que eu pudesse comentar, trazer como reflexão. Então, vamos tentar fazer isso durante mais ou menos 1 hora. Se vocês quiserem perguntas que possam surgir, não é? Estarei à disposição. Eu falei meia-noite em termos, mas a ideia é de que enquanto houver uma questão qualquer da parte de vocês, ficamos, não é? Até porque Bauru é ali pertinho, não é? Claro que de automóvel, né? Então, meus amigos, vejam a importância da casa espírita nos 2 lados da vida, e nós estamos aqui. Eu podia comentar aspectos sobre isto, deixando de lado uma apresentação formal, mas eu creio que fica um tanto didático vocês me acompanharem com esse conteúdo que eu fui colocando em 309 slides. Brincando. É um pouco menos do que isso, não é? É só para vocês irem se preparando psicologicamente. Mas vamos lá para o que interessa, então. Então, eu estou aqui com o passador, a realidade espiritual de um mundo de expiações e provas. Um comentário: nós não temos bem ideia
sobre que mundo é este. Nós temos muitas noções, e as noções que nós temos são em função de sermos espíritas e conhecermos os livros fundamentais de Allan Kardec, a base kardeciana, Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, obras póstumas e toda uma outra literatura complementar e associada, por exemplo, todos os volumes da Revista Espírita, onde ali nós temos muitos conteúdos para nós. Então, se nós buscamos, sobretudo, o livro Céu e o Inferno, nós vamos tendo uma ideia da realidade. Daqui a pouco eu vou comentar sobre um livro que eu sugiro com frequência, que é um livro da Federação Espírita Brasileira, que foi publicado já tem uns 40 anos. O prefácio é do Dr. Juvanir Borges de Souza, que era o presidente da FEB na altura que o livro foi editado na primeira edição. E Dr. Juvanir foi quem, vamos dizer, substituiu meu pai, quando meu pai desencarnou, o presidente da FEB a seguir foi Juvanir. Então, o livro se chama As 7 Esferas da Terra. Se vocês puderem, anotem. Ele é bem baratinho para você adquirir numa livraria online e vale a pena a leitura. Ele é pequeno, ele não é um livro mediúnico. O autor é Mário Frigueri, de São Paulo. E ele vai falar um pouco melhor, como um grande complemento para quem quiser ter uma noção melhor desse mundo. Então, nós nos lembramos que nós temos dificuldades imensas na Terra. O tempo vai passando, os anos vão se sucedendo e nós estamos notando problemas muito graves no dia a dia, que surpreendem a qualquer ser humano pela gravidade do que nós temos. Nós poderíamos fazer uma lista de temas que são penosos, complexos e que acontecem no Brasil, mas acontecem no mundo inteiro, preocupando a nós todos, sobretudo a questão das guerras, dos conflitos, do feminicídio, do infanticídio e também aquilo que nós estamos vendo na África, por exemplo, a miséria, a desigualdade, a fome. No próprio Brasil de hoje, de décadas, quantos problemas sérios. E nós estamos observando, tudo indica que nós estamos vivendo um período de decadência moral. Em medicina, dentro de um modelo da medicina contemporânea, em que nós temos, é um paradigma novo, religiosidade, espiritualidade e medicina. Nós estamos trabalhando com questões que, quando eu era médico um pouco mais jovem, nós não nos detínhamos. A verdadeira epidemia quanto a casos de TEA, de autismo no Brasil e no mundo, é uma questão do planeta todo. Nós nunca imaginávamos que veríamos tantas crianças, hoje em dia jovens e adultos também, padecendo de situações muito dolorosas para a vida dessas crianças e, consequentemente, das famílias. De onde vem isso tudo? Isso tudo no conjunto denota as dificuldades da população terrena. Quando nós folheamos o livro Roteiro de Emmanuel,
Ele foi publicado há uns 80 anos. Nesse capítulo há, vamos dizer, uma referência. O capítulo se chama O Grande Educandário, sugerindo que a Terra é uma escola. Mas cada vez que os anos vão passando, nós vemos que é uma escola muito primária, muito básica, e de coisas e conteúdos elementares, que o grande todo das vivências dos humanos por aqui ainda não adquiriram. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 8 bilhões e 200 milhões de encarnados. Quando o livro foi escrito, nós éramos 2 bi. E lá Emmanuel diz, no primeiro parágrafo do capítulo O Grande Educandário, ele, Emmanuel, por Chico, dizendo, somos 22 bilhões de humanos na Terra. Se somos 8 bi encarnados, temos 14 bilhões de desencarnados. Em que condições? Quem enxerga esse contingente todo no dia a dia? Os médiuns que têm vidência em reuniões adequadas enxergam mais uma atmosfera próxima da reunião mediúnica na casa espírita. Mas é muito séria a situação da Terra. Na verdade, a Terra é conhecida desde Kardec como mundo de expiações e de provas, não é verdade? Mas ele é muito mais semi-primitivo do que outra coisa. Lembram da hierarquia dos mundos, Kardec, Livro dos Espíritos? Mundos primitivos, provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos ou felizes e mundos puros. Então nós vamos conhecer isso tudo. Nós vamos permanecer por aqui durante incontáveis milênios. Mas quanto melhor nós soubermos da realidade planetária, no sentido do que não é a parte geofísica da Terra, é a parte humana, a parte espiritual, o rebanho de Jesus, governador da Terra, modelo e guia. Então, quanto mais nós estudarmos, nós também estaremos fazendo algo de autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer de uma forma melhor. E lembrando quem somos, de onde viemos, qual é o sentido da vida, o que nos espera nas vidas futuras, o que nos espera na erraticidade que é para todos após a desencarnação. Como vamos viver do outro lado? Soubemos de André Luiz, não foi fácil para ele. Logo que ele desencarna, ele vai para o umbral inferior, fica lá meia dúzia de anos, em meio a um pântano, espíritos andrajosos, rastejando em torno dele, até que então ele vai e por mecanismos de caridade é levado para a colônia Nosso Lar. Mas mesmo assim, para o hospital, para ser tratado. Ele já não tinha, claro, corpo físico há alguns anos, mas todas as colônias do nosso mundo, especialmente mais na vizinhança da vida cotidiana dos encarnados, tem hospitais, tem escolas, tem parques, jardins, lugares, tem os lugares daqueles que cuidam da colônia, são os ministros, como Veneranda, que quem leu a obra Nosso Lar, ouviu o filme, vai lembrar. Não é verdade? Então, assim, quando nós pensamos na importância do centro espírita, nós vamos ver algo daqui a pouco, curioso.
é que nós todos nos centros espíritas do Brasil, sobretudo, mas de vários países onde o espiritismo já chegou, nós vemos que em todas essas realidades nós temos lugares que são para baixo e lugares que são para cima. Eu vou voltar a comentar, mas já introduzo agora. Os desencarnados nos centros espíritas, nos templos religiosos, nos shoppings, nas ruas, nos lares, mas que por questões de afinidades continuam participando da vida humana dos encarnados no dia a dia, esse é o umbral médio. Onde André Luiz esteve, umbral inferior. Mas lembram, talvez não, André Luiz, sempre curioso e aprendiz, interessado, ele chega para Lísias, um dos instrutores da colônia, e diz: Lísias, o que são as trevas? Porque ele ouvira falar. E aí Lísias responde, está lá no livro Nosso Lar. E aí ele dá uma ideia de uma situação para baixo do umbral inferior, onde a vida é muito difícil, onde há espíritos humanos de muito baixa qualidade de condição moral. E quando Lísias responde a André, ele, pela resposta, você percebe que ele não conheceu as regiões abissais, onde nós temos um contingente tão numeroso como nas trevas. E são seres que já estão algo como que marcados para o degredo. Não há mais tempo para que eles se recuperem. São seres de uma condição de perversidade e crueldade que nós aqui não temos ideia. Mas se nós nos lembrarmos que em 6.000 anos de história da humanidade, passada pela escrita, que tem esse tempo na Terra, 6.000 anos, nunca tivemos 100 anos de paz. Nós estamos aqui em Barra Bonita, como irmãos e agora como amigos, e nós, nesse contexto, não tem problema, temos 50 guerras acontecendo agora. Não é só Palestina, Cisjordânia, Iêmen, Iraque, não é só Sudão, Sudão do Sul, Congo, República Democrática do Congo, Burkina Faso, Moçambique. O que nós temos, por exemplo, no Haiti, se você for pesquisar, são 50. A invasão da Ucrânia pela Rússia, completando agora 4 anos. Milhares de mortos em todas elas. Então isso denota o quê? A indigência moral de parte, boa parte, boa no sentido numérico, tão somente. Então, o centro espírita, em qualquer cidade do Brasil ou do mundo, ele fica entre as esferas superiores e as esferas inferiores, onde as dificuldades morais predominam. Então, é um lugar, por isso mesmo, estratégico, em que as reuniões mediúnicas, as palestras de instrução, tudo aquilo que a direção da casa promove para trazer benefícios pelos conteúdos doutrinários que vão sendo expostos, assimilados, conhecidos,
são capazes de nos ajudar. Mas vamos voltar para a exposição no sentido dos slides, para nós usarmos o mesmo roteiro. Então, o mundo físico com os encarnados. 8 bi na Terra. O mundo espiritual e os desencarnados. Uma aproximação, pelo menos 14 bi. Em que condições? Quem os enxergam no dia a dia? Quem se preocupa em ajudá-los? Como oferecer ajuda de maneira objetiva, permanente, a um contingente de irmãos e irmãs que se envolveram nas questões mais delicadas da história deles e da história do mundo. Vamos pensando nisto. Realidade visível e a realidade invisível. A invisível mais numerosa do que a outra. A hierarquia dos mundos e a nossa longa jornada evolutiva. Eu não precisava lembrar, a Terra não é um exemplo de mundo. Pelas características. É um mundo com muitas imperfeições. Estagnação espiritual no sentido moral. Por isso, tantos problemas individuais e coletivos. Para vocês terem uma ideia, medicina. Nós temos milhares de doenças diferentes, de doenças que afetam o corpo físico, como o câncer, a cardiopatia, o diabetes, o linfoma, as crises convulsivas em crianças pequenas, problemas pediátricos, problemas envolvendo diversas áreas da clínica médica, urologia, nefrologia, pneumologia, infectologia, doenças virais, bacterianas e por outros micro-organismos, e pessoas adoecendo todos os dias. E dependendo delas terem ou não uma maneira, por exemplo, a imunidade para fazer frente àquele processo infeccioso, a pessoa evolui e desencarna. Seja por tuberculose, por malária, pelo cólera, seja pela influenza, que é a gripe, e assim vai. Então, isso é muito comum. Quantos de vocês já tiveram familiares que partiram, por exemplo, na pandemia de poucos anos atrás? Enfim, de tal maneira que isso aqui, num certo sentido, é uma grande escola, o educandário por Emmanuel, mas é um grande hospital, na verdade. E eu nem me referi, vai passar da meia-noite, ao problema dos transtornos mentais, que são pandemias, problemas de saúde pública no Brasil e no mundo, depressão e ideação suicida. Suicídio, 2/3 dos casos eram com pessoas deprimidas. Sejam pessoas que já faleceram por isto, ou pessoas que tentaram uma vez, tentaram 2 vezes, mas ainda estão como que encarnados. Então, a Terra é o planeta mais atrasado do sistema solar. Tem o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano e, se quisermos, incluímos Plutão. Só que, vejam que coisa boa para nós lembrarmos. O sistema solar pertence à galáxia Via Láctea, que nós todos soubemos na escola, há poucos anos atrás. Não é verdade? Só que essa Via Láctea é uma galáxia média de tamanho. Ela tem 200 bilhões de estrelas.
1 trilhão de planetas. Andrômeda, vizinha, é maior, tem 1 trilhão de sóis, 5 trilhões de planetas. Então nós temos que compreender que a Terra é um grãozinho de areia numa praia cósmica, mas onde nós todos vivemos há muito tempo e temos o Cristo como co-criador e como o governo da Terra. Um espírito de um amor que só os outros que são crísticos também conhecem. Só para vocês terem uma ideia, se você buscar o livro A Caminho da Luz, Emmanuel de novo, você vai encontrar numa narrativa a ideia de que Jesus recebe a incumbência, a responsabilidade, a outorga divina para cocriar a Terra e gerenciar tudo, quando ele dizia: estarei convosco até o fim dos tempos, eternidade afora. Jesus já era um espírito crístico e a Terra ainda era algo de incandescente. Quando que a Terra tinha, vamos dizer, a emanação de fumaça pela incandescência? 3 bilhões de anos. Ele já era um espírito de uma natureza evolutiva que só os Cristos possuem. E ele continua conosco, trabalhando pelo seu rebanho, ovelhas que somos todos nós. Muito bem, então lembrar mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, ditosos ou felizes e puros, a hierarquia dos mundos segundo o Espiritismo. Humanidade de 22 bilhões com deficiências morais, reunidas para reeducação e regeneração. 8 bi encarnados, 14 do outro lado. Reforma íntima e substituição dos vícios morais pelas virtudes. Qual é a tríade devastadora? Expressão de Cair Barchutel, de São Paulo. Qual é a tríade? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, podendo incluir a indiferença, a ganância, o materialismo. Quais são aqueles aspectos que nós precisamos desenvolver? São virtudes: compaixão, empatia, solidariedade, caridade, fraternidade, humildade e outras. Então, nós estamos na Terra para essa substituição, essa troca. Nós precisamos nos desvencilhar dos vícios para abrir espaço no nosso mundo psíquico, mental, espiritual, para que as virtudes sejam conhecidas, buscadas e trazidas para o nosso mundo íntimo, para a realidade do dia a dia. É como às vezes um autor lembra: você frequenta a casa espírita, assiste às palestras, então além de estudar a doutrina, os livros de Kardec, Emmanuel, Humberto de Campos, André Luiz e outros, é preciso você trazer a doutrina para dentro, para que o Evangelho de Jesus faça parte cada vez mais e mais da nossa realidade. Do contrário, nós vamos desencarnar de novo e vamos nos ver em frustração. Vamos reencontrar afetos e desafetos.
Vamos olhar para o nosso perispírito, que não terá a melhor das aparências. Vamos olhar para a imensidão, verificar as constelações, as estrelas, a noção de Deus no universo, e vamos lembrar daquilo que nós vivemos na última existência. Como foi? E muitas vezes o sentido e o sentimento é de arrependimento. Em que termos? Desperdício de mais uma etapa, mais uma oportunidade. Também de muitas coisas boas, mas depende de cada um na sua história. Então, reflitamos, lembrando da necessidade da substituição dos vícios pelas virtudes. Esse é um livro de uma leitura sugerida para vocês. Qualquer livraria espírita, online ou ao vivo, você vai encontrar. Fica a sugestão. Tempos recentes, atualidade. Suicídios em 2023, 1.100.000 casos. 324.000 nos primeiros 3 meses e meio de 2024. Isso é uma tragédia humana. Vocês entendem a falta da doutrina espírita no planeta? O número se reduziria em muito para qualquer um que tivesse depressão, ansiedade e pensasse por uma questão de obsessão, de influência de espíritos desencarnados em desfavor da evolução das pessoas. As pessoas pensariam 2 vezes, 10 vezes antes de porem fim às suas vidas, achando que com isto estariam livres do sofrimento. Então, o Espiritismo, a Casa Espírita, promovendo o Evangelho à luz da doutrina, as obras de Kardec e dos outros autores, eles fazem algo fundamental para uma mudança. Só que em 160 anos de doutrina espírita, os espíritas no Brasil e no mundo, nós somos 0,008%. Olhem como é importante a divulgação. Você sentar e conversar em casa, no trabalho, com quem quer que seja, alguém que te chame, te busque para dialogar, falar das questões espirituais, dos postulados espíritas, sobrevivência da alma após a morte, imortalidade, portanto, mundo espiritual, lei de progresso, evangelho de Jesus, e por aí vai. Vamos pensando juntos. Covid-19, 6 anos para 7 atrás, tivemos quase 800 milhões de casos e tivemos 7 milhões de desencarnados pela Covid-19. Abortos induzidos este ano, 13,5 milhões, 44 milhões por ano no planeta Terra. Nos outros mundos não há nada disso. Por isso que a Terra é uma escola primária e um hospital de almas. Jesus abriu as portas desse mundo para nós. Do tipo, olha, podem vir todo mundo, eu vou cuidar de vocês. E aí vieram os ensinamentos dele, que é o elemento amoroso desse cuidado, pela orientação, instrução, iluminação da humanidade. Pois bem, a distribuição dos espíritos no contexto planetário, quando encarnados, todos na superfície. Quando desencarnados, nos separamos pelas condições morais em esferas ou camadas.
Dependendo de quê? Da densidade do perispírito. Se nós erramos muito, contrariamos muito as leis de Deus, nosso perispírito é um tanto grosseirinho. Eu diria de uma outra maneira, massivo. E tudo que é massivo é atraído para baixo pelo campo gravitacional da Terra. Lembram do colégio? Uma tal de gravidade. Se eu solto um objeto, ele cai no chão, porque aqui é uma região do espaço, no planeta inteiro, que atrai o que tem massa para baixo. Então, é importante nós nos lembrarmos disso. O que torna o perispírito mais diáfano, mais sutil, mais etéreo, mais leve? A virtude. Agirmos, vivermos de acordo com as leis de Deus, amando e servindo, agindo fraternalmente, cuidando uns dos outros. E quanto mais as pessoas se dedicam nesse amor ao próximo, mais os seus perispíritos vão ficando sutis. E aí o que acontece? Há uma tendência para a elevação. Então, do mesmo modo que eu lembrava agora há pouco, que nós temos um umbral inferior, André Luiz, por alguns anos, trevas e regiões abissais, eu deixei para contar agora, que nós temos nosso lar e todas as colônias umbralinas superiores, mas nós temos uma esfera maravilhosa de arte, cultura e ciência, dirigida por Leonardo da Vinci, por escolha do Cristo, pela elevação desse espírito. Mais para cima, a esfera do amor fraterno universal. E todos os que estão embaixo são convidados à ascensão. E a mais alta de todas, a do governo da vida no planeta Terra. Esta distribuição dos desencarnados, é importante que nós tenhamos ideia. E querem ver algo? Posso falar? Quando nós dormimos, é uma mortezinha por algumas horas, 6, 8, depende de cada um. Para onde nós vamos quando adormecemos? Depende. Quem é quem? Todos dormem. Qualquer ser humano, de qualquer idade, em qualquer lugar do mundo, adormece à noite, de um modo geral. Ah, tem insônia? Então vai tomar remédio, mas vai dormir. E dormindo, já está no mundo espiritual por aquelas horas. Onde? Em qual esfera? Aonde nós nos localizamos? Por que a espiritualidade sugere uma leitura antes de adormecer? Uma página de Emmanuel, fonte viva, caminho, verdade e vida, pão nosso. Ceifa de luz. E uma prece, solicitando o acolhimento numa região iluminada. Não precisa ser iluminadíssima, porque não adianta pedir. Tudo depende de quem cada um se tornou. Mas isso é interessante para nós. Por quê? Porque às vezes você adormece até de muito cansado ou cansada, trabalhou em casa ou num trabalho exterior o dia inteiro e não aguenta mais nada. Só deita e dorme. Isso também é razoável, mas podendo haver essa consciência, é uma maneira de nós nos cuidarmos melhor. Mas qual é a ideia? Nós já temos um lugar. Qual será o nosso cantinho na atualidade? Como que nós podemos, independente de onde nos situamos, como nos sentimos naquele lugar?
E como nós podemos fazer para que durante todos os anos, décadas da vida, mesmo que não tenhamos agido assim antes, que possamos aproveitar o tempo que resta, 5 anos, 20 anos, não importa, instruindo os jovens e as crianças sobre o valor da oração, em qualquer hora do dia e à noite também, incluirmos no currículo da evangelização infantil tudo aquilo que para cada uma delas, crianças, jovens, isso pode ser útil. Muito bem, porque a densidade, maior ou menor a atração pelo campo gravitacional da Terra. Então, a distribuição, quando encarnados, todos na superfície, e os outros para baixo. É preciso conhecer a casa planetária. Por quê? Não se fala em autoconhecimento para a reforma íntima. Conhecer o mundo também é muito importante. É uma maneira de nos conhecermos individualmente e como família da humanidade. Seguindo, olha o livro que eu queria comentar. Anotem as 7 esferas da Terra. Agora, no Centro Espírita, estamos aqui, encarnados. Então, nós temos o umbral, nós temos esse umbral que pode ser médio, superior e inferior, nós temos para baixo as trevas e as zonas abissais. Para cima, arte, cultura e ciência. Aqui, quando eu coloco umbral, superior, médio e inferior. Amor fraterno e diretrizes do planeta, o governo. O que seria interessante para nós que frequentamos a casa espírita e gostamos de ler os livros? Olha, eu preciso dar um jeito em mim mesmo. Nós muitas vezes olhamos e vemos as dificuldades alheias. É muito mais fácil reparar, não é? Poxa, olha o que o fulano fez. E as coisas são muito sérias, gente. Não são só familiares ou colegas de trabalho. Nós estamos vendo os que dirigem os países, os que têm condições de utilizar as armas, gerando guerras, litígio, problemas sérios, quando nós devíamos ter a fraternidade entre os povos, por causa de seres abissais que reencarnaram, alcançaram governo de países, vocês sabem bem, não é verdade? Gerando os conflitos que nós temos hoje. De onde vem? Lá do magma da Terra. Pensemos. Até porque nós não devemos apenas orar por uma boa noite de sono, para nos situarmos num lugarzinho um tanto mais razoável, para descansarmos o corpo na cama e nossas almas no mundo espiritual. Ou então, em vez de querermos descanso, nos matricularmos num curso de evangelho, de um idioma novo, de matemática, de saúde, enfim. A ideia qual é? Oremos, cuidemos de nosso mundo como um todo, da maneira mais ampliada que nos lembrarmos. Lembrando também que todos os filhos de Deus, todas as ovelhas, podem colaborar muito com Jesus. Pois bem, o que é o Centro Espírita? O Centro Espírita é uma unidade basilar, uma verdadeira célula da ação programática do movimento espírita no Brasil e no mundo,
na cidade, no estado, em qualquer esfera, da pequena até a maior, constituindo-se não só como um educandário de espíritos, mas também como um atuante templo de orações e de fraterna vivência evangélica. É a abençoada instituição de cultivo do amor entre as criaturas encarnadas e desencarnadas. Em geral, outras crenças ou religiões também procuram o exercício, a valorização da fraternidade, mas incluindo os desencarnados, não. As outras crenças ou religiões não querem nem saber dos mortos. Não é? Nós é que temos uma familiaridade, uma valorização do mundo espiritual. Então, olha a importância do movimento espírita. Pois bem, é a abençoada de cultivo de amor entre todos, um santuário de reeducação espiritual. Podemos imaginar esse núcleo educativo e posto de socorro na complexidade de uma usina e laboratório, hospital e escola, núcleo de pesquisas e célula de experiências valiosas, onde o coração e o cérebro se entreguem a inadiáveis tarefas de abnegação e fraternidade, equilíbrio e união, estudo e luz. É uma maneira objetiva de nos situarmos quanto àquilo que é desejável, oportuno para as casas. Podemos imaginar esse núcleo educativo e posto de socorro, isso nós já tínhamos visto. Deixa eu voltar. O centro espírita é um posto de socorro espiritual e material. Campanha de cestas básicas. Acolhimento para pessoas com problemas sociais, humanos, de tal maneira que acolhe desde a criança até o velho, necessitados ou não de assistência e fraternidade. É templo, é casa de oração, é recanto de paz, acolhendo os desesperados e também os indignados, os revoltados, porque sofreram aspectos que têm dificuldades de administrar. É uma alegria verificar que no Brasil o idealismo, o anseio da prática da caridade em seus multiformes aspectos e a firme vontade de propagar a doutrina espírita têm sido as alavancas propulsoras da fundação e sustentação das instituições espíritas. Nós temos no Brasil 12.000 centros espíritas. E quanto à responsabilidade do espiritismo no Brasil, eu tive a oportunidade de visitar muitos países com o objetivo de levar sementinhas espíritas, seja na Austrália, nos Estados Unidos, no Uruguai, no México, seja em Portugal ou na Espanha. Alguns países, eles têm um espiritismo autêntico. Por exemplo, em Portugal, o espiritismo e os espíritas nos centros são 99% portugueses. Na Espanha, Madrid, Valência, Sevilha, Barcelona, são todos espanhóis. Um ou outro brasileirinho que escolheu de viver lá e frequenta o centro mantido, dirigido pelos espanhóis. Na Argentina e no Uruguai se dá o mesmo, mas se você vai aos Estados Unidos, é tudo brasileiro. Tudo brasileiro. E é interessante
Porque se você for visitar na Califórnia, em Massachusetts, em Nova York, na Flórida, você vai ver que são centros mantidos por brasileiros, que têm atividades em inglês, mas tem outros que não têm, é tudo em português, porque é uma terra em que os brasileiros foram migrando e foram se dedicando como espíritas. A Austrália e Nova Zelândia não é nada original de lá. São todos brasileiros. Canberra, Adelaide, Sydney, tudo brasileiro. Então tudo é bom, tudo é de valor, tudo é para ser feito, tudo é para se promover, para que o Espiritismo abrace o mundo e seja conhecido, valorizado e abraçado um dia por todos os povos. Por quê? Porque o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Há 2000 anos atrás, Jesus esteve com Kardec, é o Espírito de verdade, orientando, direcionando, cuidando, para que a obra do codificador e dos espíritos da codificação fosse a mais perfeita possível. É outra forma de nós visualizarmos o amor do Cristo pela humanidade. Só que não apenas para os espíritas e o seu movimento, mas nós estamos querendo valorizar os centros espíritas em qualquer lugar. Muito bem, é uma alegria isso, de tal maneira que as alavancas propulsoras para a criação de novos centros. É preciso multiplicar as unidades chamadas de grupos, centros espíritas em qualquer lugar. O papel deve ser desempenhar e primordialmente operar a propagação da doutrina para a renovação do homem, integrando tanto no grupo familiar e na sociedade em que se vive, com vistas ao progresso moral e espiritual de todos. Cabe ao centro mobilizar todos os recursos com este objetivo. Recursos materiais, humanos e espirituais. Ou seja, todos os recursos conhecidos. Incumbe-lhe, papel do centro, ainda a atribuição de promover em clima de harmonia a unificação, o entrosamento entre as casas. Hoje o movimento espírita é muito dividido, lamentavelmente. E nós temos que pensar nisso e nos vermos como irmãos, como amigos, agindo solidariamente. O que é a unificação? É a união dos centros, nas federativas municipais, estaduais, junto de uma federativa que possa ser de toda a nação. Conselho Espírita Internacional. Nós temos muitas dificuldades nestas, vamos dizer, etapas de reuniões dos espíritas. Nós precisamos de amor, solidariedade, compreensão e trabalho feito em conjunto. Pois bem, deve unir-se aos demais com o propósito de confraternização e permuta de experiências para o aprimoramento das atividades. Fazendo-o, estarão os centros cumprindo uma orientação sugerida por Kardec. Da relevância de suas atribuições, da magnitude de sua missão, por meio de suas múltiplas atividades atuais, ressalta toda a imensurável e notável importância de seu papel
no mundo contemporâneo tão envolto em crises e tormentosas convulsões sociais. O país com o maior número de centros espíritas, qual é? É o Brasil. Quem é o segundo nessa classificação em termos de número de centros? Algum palpite? Só tem que falar um pouquinho mais alto, que daqui eu não escuto. Não... Portugal seria naturalmente o segundo colocado. E é um movimento espírita autêntico dos portugueses. Mas, quando houve um congresso mundial em Cuba, nós nos demos conta que em Cuba há muito mais centros espíritas do que de Portugal. Então, na estatística, Brasil, Cuba, Portugal. Mas Cuba viveu um processo diferente, porque vem Cuba sendo isolado pelo governo americano há décadas, por causa de receio de comunismo ou de qualquer coisa. E é um país com muitas dificuldades. Muitas. Estive lá 2 vezes, em 2 encontros espíritas, números 1 e 2. E quando foi o Congresso Espírita Mundial em Havana, ficou a ideia da estatística. Então, apesar do isolamento, olha o que a espiritualidade superior fez. Não tinha como os livros de Kardec chegarem na ilha, porque não tinha acesso. Era um país, e ainda é, de certo modo, sofrendo um bloqueio de várias nações. O que a espiritualidade fez? Reencarnaram espíritos com conhecimento espírita, sobretudo na família Agramonte, 3 irmãos, e o pai dos 3 irmãos, o senhor Agramonte, ele psicografava tudo de relevante com analogia linda com os conteúdos da codificação. E aquilo foi se espalhando ao longo dos anos. E as pessoas cubanas foram desenvolvendo grupos de trabalho espiritual nos moldes do espiritismo. Às vezes com algumas nuances, que lá eles chamam de santeria. Mas é um esforço do alto para compensar o isolamento oriundo das trevas. Porque quanto menos doutrina espírita, dito de uma maneira mais abrangente, quanto menos evangelho de Jesus, sobretudo à luz da doutrina, mas não só, mais atrasado é o país, é o mundo. E os benfeitores estão atentos a tudo e procurando compensar as dificuldades que seres humanos limitados têm imposto na Terra. Ao aplicar a doutrina espírita, ensinando e promovendo a sua prática pelo exercício contínuo da lei de amor, o centro espírita estará realizando o que de mais edificante e altaneiro poderia alcançar a evolução moral e espiritual do homem e da humanidade, conduzindo a ambos ao reino de luz, de paz, de bem-estar geral. Por aí se pode bem aquilatar a sua inestimável e insuperável importância.
E às vezes nós estamos frequentando um centro espírita aqui ou acolá, sem noção de detalhes assim, que poderiam nos motivar, tanto os dirigentes de uma casa, como os seus frequentadores, no sentido de dedicação cada vez maior. Em casa, no lar, no trabalho, numa instituição qual seja, entre amigos, familiares, colegas, conhecidos, vizinhos e assim por diante. Vamos lá. Conhecem o tio Emmanuel? Muito bem, vejam aqui, Reformador. É uma escola onde podemos aprender e ensinar, semear o bem e colher as graças, burilando-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Estudo, prática e divulgação da doutrina espírita. A educação da alma é a alma da educação. O centro espírita é um local de paz construtiva, propiciando a união de seus frequentadores na vivência da recomendação de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Kardec, o essencial para o equilíbrio do centro, perfeita comunhão de pontos de vista e de sentimentos, cordialidade recíproca entre todos os membros, a ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã, um único desejo, o de instruir-se e melhorar por meio dos ensinos dos Espíritos e do aproveitamento de seus conselhos. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Aonde está isto? No livro fundamental, que é o Livro dos Espíritos. Então, só para nós recordarmos, senão a hora vai seguindo e nós vamos ficando, a casa espírita, oficina de trabalho, templo de oração, posto de socorro aos aflitos, escola de amor fraternal. Oficina de trabalho, atividades humanas e espirituais, tarefas simples e complexas, oportunidade para todos, jovens e adultos, redenção pelo trabalho, sementeira e construção, trabalho interno e trabalho externo. O que se quer dizer com isto? O trabalho que você age a benefício alheio, mas você não pode esquecer a reforma íntima, o seu mundo pessoal, a busca pelas virtudes que foram comentadas antes. Templo de oração, estabelecer e manter vínculo fluídico com os espíritos superiores que coordenam e dirigem, é o vínculo vertical. Magnetizar o ambiente em que o trabalho se desenvolve, favorecendo a chegada, o atendimento e o encaminhamento dos espíritos enfermos ou necessitados. É uma prioridade. Só o centro espírita faz isso. Outras religiões, mesmo cristãs, não exercem esse papel com naturalidade, proficiência. É claro que nossos irmãos de crenças que envolvem a espiritualidade e que têm outras designações também ajudam, cada uma delas do seu modo. Mas a nossa responsabilidade é a casa espírita, é o movimento espírita. E que Deus abençoe todos os irmãos de todas as crenças que se deram conta da importância do amor fraterno universal. Atuação harmonizante, vivificante e saneadora
para médiuns trabalhadores. Templo de oração, aprender a orar. A oração preconizada por Jesus aos discípulos. Para essa classe de espíritos, lembra? É preciso o jejum e a oração. O jejum não é o jejum da comida, do alimento. É o jejum dos vícios morais. Não faria sentido dias sem o alimento habitual, porque isso não muda ninguém por dentro, não é? Então, lembrar, eu queria, por falar em lembrança, vou repetir, nossos irmãos que nos acompanham já ouviram isso antes. Quando foi em 2017, nós com amigos de Portugal, muito poucos, 3 do Brasil, 3 de lá, perto de Coimbra, na Serra da Lousã, eu tive vontade de criar um grupo de Facebook para prece aos domingos. Uma vez por semana, é uma prece mini coletiva, porque éramos muito poucos. E como nós viajamos muito e as amizades existem, o grupo foi crescendo. As pessoas foram pedindo para entrar. Quando chegou 2020, março, abril, pandemia no auge, as pessoas começaram a ter depressão, luto, desemprego, isolamento social, lockdown. Lembram? Não lembram. Deixa quieto, né? Já que já está quase tudo apagadinho. E aí o que acontece? O grupo cresceu durante toda a pandemia. Na verdade, antes da pandemia, no limite, éramos 1.200. A pandemia veio e no final dela, e hoje, por exemplo, são 10.200 pessoas de uns 18 países. Então, é um grupo aberto. Todos que queiram orar, a maioria são espíritas, mas não precisa ser. Basta se sentirem acolhidos, desejando um grupo que ore por todos os que sofrem. Onde nós podemos orar pelos familiares, onde nós podemos pedir pelos suicidas, pelos abortados, pelas vítimas das guerras, pelos transtornados mentais, pelos que têm câncer, pelas vítimas do feminicídio. Então, o grupo se chama Prece pela Humanidade. Se você tem Facebook, se não tiver, pode buscar ter, às vezes só para isso. Tem um garotinho numa fotografia com as mãozinhas desse modo. É só pedir para entrar. Só que como veio a pandemia, eu também estava, vamos dizer, em casa, fazendo as coisas online. E aí eu pensei, olha, se eu estou em casa, eu posso rezar mais. E aí passamos a fazer a prece pela humanidade às 5 da tarde do horário de Brasília, do Brasil, todos os dias. O convite está feito. E vocês podem ir acompanhando isto. É no Facebook, é um grupo chamado assim. Basta ter Facebook. Se não tem, basta entrar no seu Facebook e pedir para participar. Eu vou apenas passar o que eu tinha alinhavado, mas pelo adiantado da hora, não é? O Carlos, então, ele já se prontificou, não é? A cantar 8 músicas agora no fim, não é? Então, agora é com ele, mas deixa eu só ver aonde que eu ainda iria. Olha lá, posto de socorro aos aflitos, escola de amor fraternal, a educação dos espíritos. Pronto. E já chegaríamos ao final. Não perdemos nada, praticamente. Agora vamos passando o microfone, a palavra, a voz,
para 8 canções. Não é verdade? E ainda bem que eu estou de costas para ele, eu nem sei a fisionomia, o semblante, quando ele me ouve convidá-lo para tanto. Muito obrigado, viu, meus amigos? Sigamos juntos na medida do possível. Muito obrigado. Muito obrigado.
mesmo quando tudo parece silêncio, mesmo quando o peso da vida nos visita, há sempre uma presença que nos envolve, nos guia e nos sustenta. Somos amados, somos cuidados, somos abençoados por um amor maior que nos conhece por dentro e nos acolhe como filhos muito queridos. Nunca estamos sozinhos. A paz que buscamos está mais perto do que pensamos, e a caridade sincera que fazemos sempre volta para nós em forma de luz. Que a esperança renasce em cada coração, que a serenidade abrace os nossos dias e que o amor de Deus, que nunca falha, nos conduza sempre com doçura. Que assim seja. Deus abençoe todos vocês. São mais 7? Falta pouquinho, então. Muito obrigado, viu, gente? Que noite maravilhosa, né? Que aprendizado. E ainda de brinde, se merece uma atenção. Muito obrigado, viu? Pessoal, agora vamos para a segunda parte do trabalho da casa, que é o nosso passe. Hoje, como eu vi anunciado, é o passe coletivo. E será também para quem está fazendo o cartão, viu? Quem está com o cartãozinho também